Porque nós temos a tendência, no estado normal de espírito ou de alma, fazermos uma análise positiva das nossas motivações, das nossas intenções, da proposta do nosso eu. E isso acaba encobrindo certas situações negativas que podem existir em nós. Nós não podemos viver também à mercê de uma alta baixa estima, para que não venhamos perecer num estado negativo sempre, vivendo arrastando de cabisbaixo. Por outro lado, o julgamento que possamos ou podemos fazer de nós mesmos precisa ser com base na palavra de Deus, ser genuíno, verdadeiro, com base na palavra do Senhor. Então, quando se fala no sentido geral, tirando do seu contexto, mas pegando no sentido direto, fazer tudo para a glória de Deus, está falando que primeiro deve-se seguir os princípios da palavra do Senhor. Segundo, nós precisamos analisar se as nossas intenções, se os nossos pensamentos são bons com base na Bíblia Sagrada, porque algumas intenções nossas, elas poderão ser, entre aspas, boas, no entanto, não serem bíblicas. Isso nos faz lembrar do capítulo 6 de Mateus, onde Jesus, falando das boas obras e falando da esmola, de ajudar alguém, falando da proposta do nosso coração, das nossas intenções. Todo ser humano é capaz de fazer alguma coisa boa. Nem todos talvez vivam praticando isso. Seja pobre, rico, não importa a condição, nós temos a possibilidade de fazer algo bom para o nosso semelhante. Só que se não tivermos um espírito, a nossa alma, a nossa vida conduzida pela palavra de Deus, a gente pode se desviar dos intentos bons ou da proposta boa. Quando formos fazer algo para alguém, qual é o ponto de partida disso? O que vai nortear a nossa vida? Por que vou fazer? Para que vou fazer? Para quem? O que eu quero com aquilo que me proponho a fazer e a realizar? O que eu quero alcançar com isso? Onde chegarei? A quem estou agradando? A Deus ou a mim? Porque às vezes o que fazemos simplesmente para sentirmos realizados, não importando a repercussão ou o resultado na vida das outras pessoas, desde que eu me sinta realizado, alegre com aquilo, é o que importa. Então eu posso me desviar no caminho, eu tenho que ter um ponto de partida em tudo aquilo que vou fazer, analisando o meu interior, as minhas intenções. Então Jesus chega a dizer o seguinte: tenha cuidado, não pratiquem suas boas ações em público para serem admirados por outros. Jesus não está proibindo fazer boas ações em público. Jesus não está dizendo que tudo que eu vou fazer tem que ser escondido, que ninguém possa saber. Não é uma proibição. Ele está dando conselho comparado que refletindo o que os hipócritas, alguns da prática da caridade, como alguns dizem, a prática do amor, ágape, ou enfim, fazia, mas com a intenção
de ser elogiados com aquilo que estava fazendo. Então Jesus está falando o seguinte: vocês não devem fazer as coisas em público a fim de ser recompensado, elogiado, abraçado pelas pessoas. Não tem nenhum problema ser elogiado e admirado pelas pessoas, não. Mas eu não posso fazer com a intenção de ser aplaudido pelas pessoas. Então tudo tem que ter um fim, é para a glória de Deus. Jesus disse em Mateus 5,16 que os homens glorifiquem o Pai de vocês pelas boas obras que vocês fizerem. Se eu for fazer tudo ocultamente, como é que os homens, e nesse caso os homens aqui são as pessoas sem Deus, como é que essas pessoas vão glorificar a Deus através das minhas obras, se tudo que eu for fazer, faço de forma oculta? Então Jesus não está proibindo. A questão é, qual é a motivação nossa quando a gente vai dar uma esmola para uma pessoa? Primeiro, para a glória de Deus. Segundo, para beneficiar as pessoas. Agora, se alguém vai publicar isso ou não, se isso vai ser divulgado ou não, se isso vai ser algo que os outros vão saber, é um problema da outra ou das outras pessoas. Não deve ser um pretexto para que eu seja glorificado pelos homens. Então é um perigo muito grande quando a gente diz: eu vou fazer para alguém, e faço com a proposta de, no final, como diz a gíria, eu é que vou ficar bem na fita. Já viu aquele testemunho que a gente vai contar? E o que a gente ressalta no testemunho é o tamanho da nossa fé. É os dias de campanha que a gente fez. Quantas vezes a gente subiu no monte? Quantos dias de jejum a gente praticou? A gente encontrou a benção no pretexto de dizer que foi Deus que nos deu. Mas ao terminar o testemunho, admirado, glorificado, não é o ser do próprio Deus, mas olha, você viu o tamanho da fé do pastor Ailton? Você viu a força que ele tem para fazer 21 dias de Daniel? Você viu a persistência? Então quem é que está sendo glorificado quando nós deixa em evidência as nossas decisões, a nossa capacidade, e não o trabalhar de Deus nos capacitando para realizar certas coisas? Então, tenha cuidado, não pratique boas obras em público para serem admirados. Não esqueça disso. Por outro, pois qual é o problema? Isso não significa que a pessoa vai perder a salvação dela, porque ela fez algo com a proposta de ser exaltada, ou alguém de se glorificar. Entretanto, a Bíblia nos diz que tudo aquilo que a gente faz, nós receberemos recompensa. Não é vão as nossas obras em Deus. Entretanto, quando nós fazemos para a nossa própria glória, não terá nenhum valor para Deus, no sentido de dele nos recompensar. Por quê? Quem faz para ser admirado vai receber o seu próprio galardão aqui, que é o elogio dos homens. Então esse é o problema. Aí Jesus diz: pois não receberá recompensa do seu Pai que está no céu. Quando ajudar alguém necessitado, não faça como os hipócritas, Jesus apontando para aqueles religiosos daqueles dias, que tocam trombeta nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados. Jesus fala novamente: eles fazem isso para receber elogio das pessoas. Quando fizer algo para alguém, não precisa sair falando para todo mundo o que você fez a fim de ser elogiado.
Não esqueça disso. Porque às vezes a gente exagera para um lado. Tem gente que faz selfie de tudo que faz na vida. Parece os políticos na época da eleição. Tudo tem que ser fotografado e ele tem que aparecer. Por outro lado, tem gente que acha que é proibido aparecer e faz como um ser secreto, como um 007, que ninguém sabe para onde está, o que está fazendo, porque acha que se alguém lhe assistir fazendo uma boa ação, Deus vai ficar triste com aquilo. Isso é o outro extremo. Então a questão é o seguinte: não é errado você aparecer, não é errado alguém te ver, não é errado você falar. A questão é para quê e por que aparecer e para que falar. Qual é a motivação daquilo? É isso que nós temos que analisar, o que nós estamos fazendo. Ah, mas eu conheço pessoas que fazem isso para se glorificar. Mas são todas as pessoas que fazem para glorificar? Assim mesmo? A gente não pode generalizar. Porque tem gente que não faz, entre aspas, para ser reconhecido. Mas quando alguém não reconhece o que ele faz, ele fica brabo. Oh, você disse que fez para a glória de Deus, que não foi para a sua glória, mas o pastor esqueceu de te agradecer, você ficou nervoso, então você fez, não foi para a glória de Deus, senão não ficaria brabo, porque alguém não elogiou. Então qual é a intenção nossa? Jesus continua dizendo: eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Por quê? A recompensa, se a gente faz para ser elogiado, logo Deus não vai nos recompensar, porque a recompensa já estamos tendo aqui agora, que é o elogio das pessoas. Estamos falando de casamento, de relacionamento, de marido e mulher, que nesse caso não se aplica. Geralmente o pensamento já é: a mulher se veste bem e quer que o marido elogie assim. Não tem nenhuma maldade quanto a isso. Nós estamos falando do âmbito espiritual, na prática do bem que faz para o nosso próximo, para o nosso semelhante, para o seu bem-estar. Agora, marido e mulher tem que fazer e esperar elogio mesmo. Mas quando ajudar alguém necessitado, não deixe que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Aí soa aquela ideia de que como estivesse proibindo, mas a gente tem que analisar o contexto. Dê ajuda em segredo, e seu pai que vê ou que observa em segredo te recompensará. Então a motivação do nosso coração tem que ser analisada. Por que é que eu estou fazendo isso ao meu semelhante? Porque às vezes o mal em nós pode ser visto como algo bom. A gente olha com uma ótica diferente, sem o discernimento. A ideia é honrar a si mesmo, mas usamos o pretexto de que é para a glória de Deus. E nós só sabemos isso, e não é difícil de saber, quando alguém não reconhece o que a gente está fazendo, a gente se revela. Quando você faz algo para alguém e alguém esqueceu de dizer assim: obrigado. Aí você não diz obrigado para mim. Aí eu digo: nunca mais eu dou um sapato para o Diego. Ele deu o sapato, disse que era bonito, deu o tamanho certinho do pé dele, e ele nem disse obrigado. Porque eu fiz querendo um pouquinho de reconhecimento. Mas quando eu fui levar o sapato até o Diego, o que é que eu disse? Jesus me mandou te entregar o sapato. Logo a glória é para quem? Para mim? Para Jesus? Eu sou apenas um mensageiro. Mas aí eu quero dividir um pouco a glória com Jesus naquilo que faço. Quantas vezes a gente vê pessoas muito iradas e chateadas porque às vezes a gente esquece, irmão. Quantas vezes eu já falei com alguém depois: olha, me desculpe aí, que na nossa conversa eu acabei esquecendo de te agradecer. Por isso nós temos que ter maturidade para compreender isso, que às vezes a pessoa não foi ingrata. Eu sei que existem os ingratos, mas nós devemos fazer que nem Jesus. Diz a Bíblia, Jesus fala através de um dos seus evangelistas, que Deus é benigno até para os ingratos e maus.
Jesus então continua dizendo, o versículo 5, quando vocês orarem, até na oração devemos tomar cuidado, não seja como os hipócritas que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas. É errado orar em público, irmãos? Não. Paulo disse, eu quero que todos os homens orem em todo lugar, com as mãos levantadas, com as mãos santas. Jesus fez oração em público, os apóstolos, os profetas. Mas Jesus está aqui questionando também a ideia de fazer com a ideia errada. Que algumas pessoas, vocês devem conhecer alguma igreja por aí, tem uma religião por aí, que eles dizem que é errado orar em público, por causa dessas palavras mal compreendidas. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas, nas esquinas, onde todos possam vê-los. Então a ideia é o seguinte, eu tenho onde orar, tenho como orar em vários lugares, mas vou escolher um local público para alçar a minha voz, para que eu transmita uma mensagem que venha impressionar as pessoas. Logo perde o sentido, porque a nossa oração, ela não é dirigida às pessoas. Nós oramos com as pessoas, nós oramos dirigindo a Deus pelas pessoas, e não para elas, no sentido delas nos ouvir. Eu sei que existem religiões que as orações é em pretexto para Deus, mas o fim é que as pessoas escutem as suas palavras, e através da oração manipulam as pessoas por aí. Alguns dizem assim, eu quero orar por você, e nunca diz, vamos orar. E diz assim, olha, vou orar por você, fique de pé, ou sentado, e fala assim, eu vou orar por você. E aí começa a usar as palavras, e as pessoas que não estão orando, começam a observar, e dizem assim, olha, Senhor, abençoe essa vida agora que está me escutando, essa pessoa que está aqui sofrendo, aquela pessoa que está angustiada. O propósito nesse caso, nem sempre, é claro, é dirigida a Deus como pretexto, mas na verdade está mandando uma mensagem para a igreja. Isso é demoníaco, isso é maligno. A nossa oração é dirigida a Deus. Alguns oram até para o diabo, né? Às vezes nós estamos orando, Jesus, me enche com o teu Espírito Santo, Senhor me abençoe, Senhor me prospera. Daqui a pouco muda, sai Satanás, você está falando com quem agora? Mudou, de repente, sem contexto assim. Está orando pelo possuído, está dirigindo ao maligno. Agora eu estou dirigindo, estou lá no meu quarto, não estou sentindo capeta nenhum, não estou vendo vulto nenhum, está eu e Deus, e estou orando na minha comunhão com Deus, e mudo minha oração. De repente, alguns colocam até a mão na cabeça e mandam o demônio não sair. Eu não tenho um demônio na minha vida para pedir ele sair de mim. Não, se ele estiver me perturbando, sim. Então nós devemos, a quem nós estamos dirigindo a oração, e qual é a nossa intenção nessa oração. Então quando vocês orarem, não seja como os hipócritas que gostam de orar em público. Não tem problema orar em público, nem na sinagoga, nem nas esquinas. Mas eles fazem isso para que todos vejam. Eu lhes digo, eles não receberão outra recompensa, ou já recebeu, que é o elogio das pessoas. Mas quando orarem, cada um vá para o quarto e feche a porta e ore ao seu pai em segredo. E o seu pai que está em segredo vai te recompensar. A ideia é o seguinte, nós pensamos, alguns pensam nesse sentido aqui, não temos que orar em público, na rua, em ônibus, em lugar nenhum, porque Jesus disse para entrar no quarto. Jesus está falando aqui, não de oração, de culto público. Jesus está falando da sua oração particular a Deus. Não precisa você ir para as praças e para as esquinas, falar para todo mundo as suas necessidades internas. Você quer orar em comunhão com Deus. Nessa oração você não está intercedendo pela cidade, pelas pessoas, por ninguém. É você e Deus. Então na sua oração de comunhão, entra no seu quarto e ore, falando diretamente com Deus. Se é algo íntimo seu, não precisa ir para as praças falar de você. Que algumas pessoas se entregam quando oram, missionário. Tem algumas pessoas que depois de orar, as pessoas já estão sabendo que ela está em adultério, que ela está em fornicação, que ela está
comprando, não está conseguindo pagar, porque não tem vigilância nas orações. Mas quando se trata da intenção, eu preciso ter a intenção correta, apropriada. Quando eu me dirigir a Deus, eu estou ligado unicamente a Deus, não é com aquela maldade que todos ouçam a minha oração e tire suas conclusões das minhas palavras. Ainda sobre essa questão da opinião, ou seja, da motivação, versículo 16, jejum. Quando jejuarem, não faça como os hipócritas que se esforçam para parecer tristes, desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Outra questão também errada, ainda essa semana o pastor Osiel estava aqui, acho que foi no domingo, falando sobre jejum para a igreja, os irmãos se manifestou. Tem pessoas que não levantam a sua mão. Pode jejuar, mas não levanta porque ele acha que é errado alguém saber que ele está jejuando. Até hoje existem pessoas que pensam isso. Jesus está falando para você não jejuar igualmente eles. Como é que eles façam? Faça o contrário. Jesus está tentando tirar eles daquele espírito de hipocrisia, daquela religiosidade sem base bíblica. Então, os judeus tinham o costume de, ao levantar pela manhã, geralmente eles não faziam refeição até as 9 horas, que é a terceira hora, como em alguns lugares da Bíblia diz. Eles não, principalmente se fosse bebida alcoólica, que era muito comum naquela cultura, no caso do vinho, mas até as 9 horas da manhã não era normal. Mas quando eles iam jejuar, isso não são todos, eles então, no caso dos fariseus, principalmente na sua tradição, eles não penteavam o cabelo. No dia normal era comum eles ungir a própria cabeça com perfume, com unguento muito caro. Mas no dia de jejuar eles não penteavam os seus cabelos, que geralmente eram grandes, e não ungia, não se perfumava. E ia para as esquinas, ia para as praças jejuar e ficava lá com o rosto desfigurado. O jejum deles geralmente era um pouco prolongado. Em alguns casos chegava até 25, 24 horas de jejum. Mas a intenção deles ficarem desarrumados, não se pentearem, não colocar ali o perfume, para que as pessoas descobrissem, percebessem, através do seu rosto triste de fome, que eles estavam se consagrando. Eu me lembro que um tempo atrás, a gente chegava na casa das pessoas e alguém falava assim pra gente: você quer tomar um cafezinho? Aí você estava jejuando, achava que não podia falar. O que é que fazia? Mentia. Já tomei, não estou com fome. Estava babando pela xícara de café, quase estendendo as mãos, mas não posso falar que estou jejuando. Não sei se alguém aqui ainda passou por isso, mas quando me converti, não podia falar que estava jejuando. Mentia, aí eu digo, estava mentindo para encobrir o jejum. Então, que valor tem esse jejum baseado na mentira? Mas uma questão de ignorância nossa. Outros, eu lembro que eu cheguei a fazer uma vez. A pessoa chegou com café, uma irmã, isso lá na Bahia, para aqui não acontece, né? Me deu um copo de café, peguei o copo de café e fiquei com ele ali. E a pessoa conversando com a gente, daqui a pouco a pessoa entrou de volta para dentro de casa. Eu peguei o copinho de café e tchum, no pé do muro. Para não falar que estava jejuando, ou falar, estou na graça, estou me consagrando. Você está entendendo? Mas Jesus não está falando que ninguém pode descobrir. É só olhar na Bíblia Sagrada, pessoas que jejuaram e a gente ficou sabendo. Está registrado, campanha, proposta, o próprio Deus pedindo para que eles jejuassem, que eles clamassem, que eles buscassem. A Bíblia está recheada de pessoas que jejuaram. E como é que a gente sabe? Elas não fizeram isso ocultamente, isso tanto particular, também no sentido coletivo. Os apóstolos fizeram isso. Então, o que Jesus está falando é o seguinte: quando for jejuar, não faça como eles,
que fica todo desarrumado. Não, não precisa. Siga a vida normal. Penteia seus cabelos, use o perfume, toma o banho, se arrume. Siga a vida, porque é para Deus que você está fazendo. Agora, chegar na igreja, o que não pode fazer é contar um testemunho e depois falar assim: mas você sabe porque Deus me deu casa própria? Porque eu paguei o preço na campanha do monte. Isso que não pode. Eu fiz a campanha de Daniel, 21 dias. Até parece que Daniel fez alguma campanha. Se o anjo não tivesse vindo, ele estava até hoje jejuando. Daniel não fez proposta de ficar: eu vou jejuar 5 dias. Não. Deus ouviu a sua oração desde o primeiro dia, mas o anjo foi impedir de trazer a resposta, e foi demorando, e ele estava ali, insistiu, ele não fez uma proposta, um propósito: não, eu vou orar 5 dias, 7 dias, 21 dias, não. Mas as pessoas fazem 21 dias de jejum, sabe? Lembra de Pedro, lembra dos apóstolos, quando chegaram de frente da Porta Formosa, está lá um homem que a Bíblia diz que tinha mais de 40 anos de idade, coxo desde nascença. Dá ouro, prata para a gente aí, Pedro, uma moedinha. Nós não temos ouro nem prata para você, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. O povo ficaram tudo meio abismado, olhando para os apóstolos, e eles falaram: por que é que vocês estão olhando para nós? Vocês estão pensando que esse homem andou aqui por causa de alguma santidade ou alguma virtude que havia em nós, ou seja, deles mesmos, e começou através disso a anunciar a Jesus, aquele que tinha sido entregue para ser morto, para a salvação dos pecadores? Mas se fosse hoje, a gente diria o quê? É só jejuar que nem eu jejuei, é só orar que nem eu oro, é só pagar o preço que nem eu pago, e aí Deus vai usar você também. Não! A Deus toda honra e toda glória, com jejum ou sem jejum, faça para a glória de Deus. Eita, meu Deus do céu, a gente vê alguns vídeos de internet e algumas coisas que dá vontade de a gente entrar no vídeo, mas não tem como, né? Eu lhe digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessas. Mas quando você for jejuar, o versículo segue, o versículo 17. Penteie o cabelo, lave o rosto, né? Em outras versões falam: unge a sua cabeça, de modo que ninguém notará então que estão jejuando. Deus é que vai saber, e sabe o que vocês fazem em segredo. E seu Pai, que lhe observa em segredo, que te ver, não só apenas ouve, mas que nos vê, nos recompensará. Jesus está querendo tirar eles daquele lamaçal de religiosidade hipócrita, que tudo que fazia, oração, jejum, sacrifício, era a fim de que as pessoas achassem que eles eram santos homens. O pensamento era esse. No capítulo 24 de Mateus, você vai ver Jesus reprovando o comportamento de alguns deles, dos hipócritas, dos religiosos daqueles dias, que eles iam para a casa das viúvas, com pretexto de cultuar, de fazer longas orações, e tirava aquilo que era delas de forma irregular, a fim de que fosse através das suas prolongadas orações impressionar as pessoas. As pessoas ficariam admirados com eles. Mateus 24 e o versículo 14: que aflição espera, ou ai de vocês, como outra versão, 24:14, mestre da lei, fariseu hipócrita, toma posse dos bens das viúvas de maneira desonesta, depois, para dar impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso serão duramente castigados. Não tem problema de orar na casa das pessoas, de orar em público. A questão é: eu não posso fazer isso para impressionar as pessoas, para impressionar ninguém. A nossa comunhão, os nossos atos de misericórdia, faz parte das nossas obrigações espirituais. O apóstolo Paulo chega a dizer em Romanos 12:13:
Comunicai com os santos nas suas necessidades. Ele fala, comunicai com os santos nas suas necessidades. 12:13 ajude os santos nas necessidades deles. A gente às vezes pensa que Paulo está dizendo para você contar a sua necessidade, mas não é isso. Comunicai, não é comunique. Ajude os santos quando tiveres os necessitados, os santos necessitados. Seja hospitaleiro. O versículo 9 até o 21, Paulo está dizendo sempre a ideia de fazer por alguém, ser por alguém. Alegra com os que alegram, chora com os que choram. Não seja vingativo. Se depender de vocês, tenha paz com todo mundo. Sempre a ideia de se expor, de se doar, de se apresentar diante de uma necessidade. Eu não posso pregar para me exibir, eu não posso cantar para me exibir, eu não posso fazer nada para me exibir, porque tudo é para a glória de Deus, é para Deus o que eu faço. Porque quando eu faço para a glória de Deus, Ele me recompensará. Mas a ideia também não é para ser recompensado. Eu sei que serei, mas não é para isso que vou fazer. Senão é troca de moeda. Se eu chego na igreja, está frio. Na fé, né, Diego? Eu digo, eu quero receber poder. Eu quero receber glória. Receber glória, nem sei se está certo isso. Mas eu quero receber aquela unção. Mas aí eu vou começar a dar uns glórias daquele do Diego. Porque diz quem dá glória recebe vitória. Também não sei de onde tiraram isso, a interpretação errada, né? Porque quem dá glória recebe vitória. E a gente dá glória sem ver, sem ouvir, sem entender, sem sentir, para receber interesse próprio. Não! Ainda que Ele não me falasse mais nada, não fizesse mais nada, tudo que Ele fez, tudo que Ele é até aqui, Ele é digno de que eu dê glória para Ele. E se Ele não me curar, eu vou continuar dando glória. E se Ele não abrir as portas, eu vou continuar dando glória. Só dele ter me salvado, tenho motivo para dar glória até o último dia da minha vida. O negócio lá em casa está muito apertado. A minha vida financeira precisa melhorar. Então Deus tem que estar em providência na minha vida. Então eu preciso. Eu nunca fui ofertante, nunca fui dizimista, mas eu vou fazer aqui só para ver se é verdade. Se eu soubesse que eu ia dar o dízimo e oferta e as coisas não iam melhorar, eu não daria coisa nenhuma. Mas como eu estou acreditando que quando eu fizer aqui, Deus faz lá, aí eu vou fazer aqui, porque Deus faz lá. Eu governo o céu, eu mando no céu. Não é o que você faz aqui, o que você determina aqui vai acontecer lá, não. É o que você faz aqui, corresponde o que lá em cima já foi determinado a seu respeito. Não é o que concordar aqui será concordado lá, como a revista corrigida fala. É o que concordar aqui já terá sido concordado lá. Porque a intenção de Deus é que a gente lhe dê glória, que a gente glorifique, que a gente honre o seu nome, que a motivação seja para a glória dele. Ainda que falte os ovelhos, ainda que falte as cabras, ainda que pare de chover, ainda que me falte tudo nos currais, eu exultarei no o Deus da minha salvação. Nosso Deus, Ele nos dirige de forma da contramão do mundo. Porque no mundo é assim, quando tudo der certo, se alegra e faz festa. Aí Jesus fala assim, olha, bem-aventurados sois quando disserem todo mal contra vós por minha causa. Quando isso acontecer, pule de alegria. Olha, estranho, né? A questão é, se você está passando por isso e é por motivo justo, por motivo divino, por causa da sua fé em Cristo, então
motivo você tem de glorificá-lo, não para receber, mas porque já recebeste, já estiveste. Ele está, só de saber que 24 horas, Deus está comigo, do meu lado direito, lado esquerdo, à frente e atrás, mora dentro de mim. Como é que eu vou estar esperando mais motivo para dar glória, meu irmão? Vou fazer porque aí Deus faz. Tudo que nós temos pertence ao Senhor. Como foi dito aqui pelo pastor Zé esta noite, nós apenas estamos devolvendo o que é dele. E devolver o que é dele, que ele pede por direito, é só os 10%. Mas os 90% também é dele. Não é só os 10%. Ele te, por graça, ó, fica com os 90% aí. Você só usa dos 90% para dar algumas ofertas. Tira os 10%. Então a gente está orando com qual propósito? Mas eu oro tanto, mas ora de forma errada. Eu estou jejuando tanto e nada, porque está jejuando de maneira errada. As motivações erradas. Nós precisamos ter um foco voltado para Deus. É por isso que eu sou entre vocês, eu preciso ser quando eu estiver sozinho. Porque junto comigo está Deus, vendo e ouvindo. Deus nos assiste, Deus habita conosco, Deus habita em nós, Deus é que nos guia, Ele que nos dirige. Então não tem como fugir disso. Essa é uma realidade presente. Tudo é para a glória de Deus. Esse dia eu vi um vídeo na internet, um moço que estava nas suas últimas horas de vida. Alguém deve ter visto. E deram para ele um violão, e ele estava lá tocando, sem os aparelhos, sentado, mas tinha pouco tempo. E a médica, vendo ele louvando a Deus nos seus últimos momentos de vida, e ela chorava ao ver ele fazendo aquilo, cantando para Jesus nos seus últimos momentos. Lembra de Daniel, quando soube o decreto? Ele não mudou nem para mais nem para menos a sua oração. Ele continuou orando como de costume, com as janelas abertas para o lado de Jerusalém. Orava e agradecia a Deus, fazia orações de graça ao Senhor, como de costume antes fazia. Quando nós temos os motivos corretos na nossa caminhada, a gente não fica o tempo todo de altos e baixos, porque o que nos motiva a caminhar é o próprio Deus que está em nós. Por isso os motivos de fazer alguma coisa para as pessoas é pelo aquele Deus que está em nós. Então que bom que aquilo que nós temos, ou nós o que somos, é uma extensão de bênção. Como disse, sê tu uma bênção, ó Abraão. Deus poderia dizer, Abraão, você precisa abençoar as pessoas com alguma coisa. A nossa vida tem que ser mais do que doar alguma coisa. A nossa vida precisa de se doar. Ser tu uma bênção onde você chegar, falando ou não falando, a sua presença já será suficiente, porque aquele que conduz a sua história está com você. Pense bem, quando for fazer alguma coisa para alguém, não deixa de fazer, continue fazendo. A questão é, qual é a minha motivação? Vai jejuar, pastor fala, quem vai levantar a mão? Não tem problema levantar a mão, mas antes de levantar a mão, por que mesmo que eu estou levantando a mão? Para que alguém saiba que eu vou jejuar também? Eu posso me manifestar, não tem nenhum problema. Eu só não posso levantar as mãos para nós. Já pensou? Pastor Ziel falou aqui da segunda até sábado de jejum, mas eu como obreiro não levantar nenhuma vez, vai servir de mau testemunho para a igreja. Só por isso? Isso é pobre demais. Não, eu vou fazer
porque eu faço parte de um corpo, e esse corpo tem necessidades, e eu fui chamado para ajudar nessa batalha. É para a honra e glória do nome do Senhor, e benefício da própria igreja, do corpo que pertenço. Desde que a minha intenção seja boas e bíblica, não tem nenhum problema de eu levantar as minhas mãos para me consagrar, ler a palavra do Senhor, vir à igreja. Às vezes a gente faz coisas e nem percebe que está sendo para o homem, não para Deus. Eu não sei se o pastor Ziel aqui avisa no dia que não vai estar no culto. Se ele não vai estar na quarta-feira, eu não sei se ele avisa publicamente. Eu não sei se o pastor Ziel avisa que não vai estar no domingo. E se avisar, eu não sei se a quantidade aumenta de gente. Vou aproveitar que o pastor está lá e hoje eu vou. Ou vou dar um pulinho fora, vou em outro lugar. Ou continua vindo normal. Porque em alguns lugares as igrejas se esvaziam quando o pastor avisa que não vai dar no culto público. Por que será que eu não venho nos cultos de sexta-feira? Porque o pastor Ziel não está aqui. Aí o pastor Ziel fala: eu vou estar aí pregando a poderosa palavra de Deus na sexta-feira. Aí os irmãos que não costumam vir, nesse dia não conseguem fazer hora extra. Nesse dia dor de cabeça vai embora. Nesse dia não recebe visita e vem todo mundo. Não, é porque nós estamos sendo motivados de forma errada. Eu vou lá porque se eu não for, o pastor vai pegar no meu pé. O pastor vai ver que eu não fui. Não, está tudo errado. Venha para adorar a Deus com o pastor, sem o pastor, porque o nosso culto é para o Senhor. Sexta-feira vai ter até músico aqui na igreja, vai ter. Oh, meu Deus do céu. Então, irmãos, nós temos que analisar. No dia que o pastor não vai, eu fico desanimado de ir, porque o pastor é o pastor. Qual é o nosso maior motivo de estar aqui? Jesus de Nazaré. Eu vou, Senhor. Que nem alguns irmãos, nem que eu chego só na hora da palavra por causa do meu trabalho. Deixar a chuva passar porque eu esqueci desde o ano passado de comprar guarda-chuva e no tempo da chuva fica difícil. Espera a chuva passar, né? Tem gente que nunca compra guarda-chuva, né? Aí, pastor, não fui no culto porque estava chovendo. Ah, não acho que o pastor aceita esse tipo de justificativa. Você tem um ano atrás falando que não tem guarda-chuva, rapaz. Não. Agora, quando é no dia do casamento de alguém, a gente entra numa sacola, num saco plástico, numa capa amarela, mas que vem no casamento, vem. No aniversário do pastor, a gente vem. Por causa das nossas motivações. Se é do meu interesse, eu não perco o dia de trabalho. Tem gente que se orgulha em falar assim: olha, eu trabalhei o ano inteiro, não faltei um dia de trabalho. Nós temos 3, 4 cultos por semana, a pessoa faltou mais de 10 em 6 meses. Porque o que mais nos interessa é ganhar din-din às vezes. Então, queridos irmãos, o que nos rege, o que nos motiva, temos que ter um pensamento e uma proposta certa a respeito do que nós vamos fazer. E aí o pouco que você vai fazendo, a recompensa vem grande e você fica surpreso. Eu nem fiz quase nada, porque eu estou ganhando tanto. Deus está te recompensando. Eu nem consegui orar tanto, pastor, e como Deus está me abençoando. Porque apesar de você não ter conseguido, Deus está vendo a intenção do seu coração. Pastor, eu não tenho muita força para jejuar, mas Deus está vendo que você está dando o máximo de si, se entregando a Ele, para a glória dEle, e Ele vai te recompensar, te retribuir, ainda que você não mereça, mas Ele vê que você é esforçado, é um lutador, é guerreiro, e precisa de uma providência da parte do Senhor. Que Deus abençoe. Vou parar aqui, senão passo das 9. Então cuidado com as motivações. Faça o que estava fazendo de bom, orar, jejuar, fazer o bem para as pessoas. Mas o cuidado é, porque eu estou fazendo,
E a forma com qual eu estou fazendo? Eu preciso capinar, tudo isso. Cuidado com os extremos, para lá e para cá. Porque isso pode ser o foco de uma religiosidade hipócrita. E Jesus está procurando pessoas. Simplesmente, faça como Jesus faria em nosso lugar. Amém? Vocês podem aplaudir a palavra do Senhor? Agradeço a oportunidade. Graças a Deus. Quantos foram abençoados por essa poderosa palavra? Irmãos, vocês vejam, né? O irmão ministrando aqui e eu lembrando sobre o fim de todas as coisas, porque Salomão viu o fim de todas as coisas. Salomão, quando ele escreve o comecinho de Eclesiastes, você percebe que ele já está idoso ali, né? Ele começa a olhar e fala assim: eu olhei para o céu e vi que era tudo vaidade, né? Vaidade, é tudo vaidade. E aí no capítulo 3 ele fala sobre os tempos, né, determinados para todo o propósito debaixo do céu. E Salomão, ele tem esse feeling, né? O Espírito Santo mostra para ele que de fato as coisas passam e passam muito rápido. Só que quando as coisas passam, nós precisamos olhar para trás e ver o que é que nós semeamos lá, o que é que nós plantamos lá atrás. E se nós formos tirados da terra antes de nós colhermos, quem vier conosco, o que é que eles vão colher do que nós semeamos? Isso você pode levar para toda a sua área espiritual, área profissional, área financeira, né? Sua família, seus filhos precisam, os nossos filhos precisam dar seguimento ao que nós começamos a fazer. E aí João também lá na frente, quando João fala assim, olha, bem-aventurado são os mortos, né, que dormem, ou seja, são os mortos que dormem e descansam da sua obra, olha isso, descansam do seu serviço e a sua obra o segue. Então veja que fazer para Deus e andar com Deus, fazendo o que nos é proposto ao nosso tempo, é algo que só faz quem realmente tem um coração reto e sincero diante de Deus. E muitos estão andando, principalmente dentro das igrejas, muitos estão andando buscando o reconhecimento, a fama, o glamour, enfim, toda a popularidade que às vezes se dá em volta de fazer a obra, de estar fazendo a obra, mas a essência do que se faz na obra é o que de fato vamos colher como galardão na eternidade. Porque quando o Senhor fala aqui em 1 Coríntios capítulo 15, 58, ele fala que o nosso trabalho não é vão no Senhor, mas não é vão no Senhor há que tempo? Eu estou fazendo agora porque eu quero já colher logo, eu queria que Deus já me desse. Deus não está vendo que eu estou jejuando, Deus não está vendo que eu estou evangelizando, Deus não está vendo que eu estou lendo Bíblia, Deus não está vendo, como se nós colhêssemos aqui, que nosso maior desejo fosse colher na carne aquilo que nós estamos semeando na obra de Deus. Só que quem faz a obra de Deus com sinceridade, uma das maiores coisas que ele deveria se preocupar é no resultado da obra que ele está fazendo. O resultado para os outros e não para ele. O que Jesus fez e nos implantou no reino, ele nos mostrou o exemplo para os outros. Ele se abaixa e ele começa a lavar o pé dos discípulos. E aquilo não é um exemplo, ele não está fazendo aquilo para que os discípulos vejam como ele é, apenas como ele quer se diminuir. Não, ele está fazendo aquilo para que os discípulos saibam que o serviço vai gerar fruto em quem está recebendo, muito mais do que em quem está fazendo.
porque quem está fazendo e executando vai colher ao seu tempo, e na maioria das vezes a gente vai colher na eternidade. E no reino de Deus, o que a gente faz, o propósito tem que ser: Jesus, traga o resultado na vida do meu irmão A, B, C e D, do que aquele resultado para mim. Esse resultado para mim é o resultado, é isso que o pastor estava falando sobre nós desejarmos fazer para que as pessoas nos vejam, e quando as pessoas nos vejam, a gente seja reconhecido, seja falado, seja, enfim, abençoado de alguma maneira. Então, que Deus possa nos abrir o entendimento e a gente possa fazer muito mais do que a gente já faz, sabendo que o que nós fazemos aqui nos segue de fato depois da morte. Faça com amor, faça com carinho, faça com humildade, faça com o coração reto e sincero. Senhor, eu posso fazer mais. Senhor, eu posso fazer melhor. Senhor, eu tenho condições de fazer melhor. Faça, e Deus vai lhe retribuir. Amém, queridos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Deus abençoe pastor Ailton. É aniversário do Christopher hoje? É isso, filho? Vem cá, meu filho, vamos orar por você. Glória a Deus. Mais alguém fez aniversário, irmãos, no começo dessa semana? Você tem mais alguém que fez aniversário? Glória a Deus. Vamos orar também pela irmã Otília. A irmã Adriana, irmãos, entrou em crise novamente. Ela que passou algum tempo internada sobre o tratamento da esquizofrenia, e por alguma dificuldade ali, ela entrou em crise novamente. Vamos orar, e nós orando aqui, Deus responde lá. Amém, queridos? Senhor, meu Deus e Pai, Jesus amado, Deus santo querido, aqui está esse jovem, ó Deus, o Cristo que completou, Senhor, mais um ano de vida. Que o Senhor abençoe teu filho, retribuindo, ó Deus, a ele, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem, ó Deus, a devolver, Senhor, na vida, Senhor, do teu servo. Que ele seja uma bênção, Senhor, por onde passar. Deus, dá a ele vitória, dá a ele saúde, dá a ele, Senhor, bonanças. Receba, Senhor, todo o trabalho, toda a devoção do teu filho a ti, ó Deus, dando a ele, Senhor, tudo aquilo que ele tem orado, Senhor, e apresentado a ti. Deus de amor e de paz, eu peço que o Senhor também, ó Deus, visite ali a irmã Otília, a irmã Adriana. Só o Senhor sabe, Deus, a luta e a dificuldade que é, Deus, lidar, Senhor, e estar, Senhor, ó Deus, com alguém enfermo dentro de casa. Então peço ao Senhor que responda essa nossa oração, envie sua resposta ali, Senhor, na casa da irmã Otília agora, Senhor, ó Deus, acalmando, Senhor, o coração da Adriana, acalmando a mente dela, Senhor. Se os remédios não fizerem efeito, ó Deus, que esta oração, que essa intercessão possa ir lá, Senhor, e entrar, Jesus, até na divisão ali da alma e do espírito, de todo o intelecto daquela mulher, ó Deus, e trazer a ela, Senhor, sanidade, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. Nós te pedimos, ó Pai, te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe Cristo, em nome de Jesus. A irmã Paula pede oração por Conceição. Nós vamos orar também por Conceição, tá bom? Vem cá, Diego, faça essa oração aqui, filho, para que o Senhor nos leve em segurança. Aí apresenta também Conceição, um pedido de oração da live. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos orar. Senhor Deus, nesse momento apresentamos ao Senhor a vida da nossa irmã Conceição, meu Pai. Que o Senhor possa estar visitando ela nesse momento, acampando os teus anjos ao redor, guardando, meu Pai, livrando de todo o mal. Que o Senhor possa dar saúde à tua filha, meu Pai. E te agradecemos também por esta noite, por estarmos na tua casa, na tua presença. Que alegria, meu Pai, de poder ouvir esse ensino. Que o Senhor possa guardar essas palavras em nossos corações. Que o Senhor possa, meu Pai, nos levar em paz, debaixo da tua graça, da tua segurança, nos livrando, meu Pai, de todo o mal, do homem maligno, meu Pai, e nos dá uma noite abençoada na tua presença. É isso que pedimos e agradecemos. A igreja diz:
Graças a Deus. Com as mãos erguidas. Não esqueça, irmão, aqueles que estão no propósito do jejum, ainda tem quinta, sexta e sábado. Não esqueça o seu compromisso com Deus, né? Amanhã tem oração, tá bom? Quem tiver de férias, de folga, desempregado, vem orar amanhã às 2 horas da tarde. Estamos de joelho aqui. Sábado tem mutirão. Aqueles que querem participar do mutirão, da limpeza, da organização aqui, nós vamos fazer mutirão aqui no sábado. A partir de que hora, Diego? 9 horas. Os irmãos que puderem, as irmãs, venham ajudar na limpeza, lá na salinha das crianças, nós vamos limpar. Domingo, 9 horas da manhã, o irmão Hugo pede para que os irmãos não deixem de estar na escola bíblica dominical. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e íntima comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com toda a igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Nós dizemos juntos, amém, meus irmãos. Cumprimentem-se uns aos outros com a paz do Senhor.